pessoal, seja muito bem-vindo a mais um novo episódio de No Alvo Podcast. Eu me chamo Breno Lírio. E eu sou o Rafael Pimenta e a gente está com muita expectativa por essa gravação. É uma gravação especial onde a gente vai falar sobre empreendedorismo e também um testemunho de vida, para de fato testificar daquilo que Deus produziu na vida desses dois convidados incríveis, que é o Bruno e a Sheila Prado. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada. Estou com muita expectativa, um pouquinho de... Aqui dentro estou um pouco nervosa, mas vamos lá. Vamos lá, então. O Bruno e a Sheila, eles são proprietários da Prado Salon, né? O Bruno, ele é barbeiro, mas também é terapeuta capilar, especializado em full barba também. E já está aí há muitos anos já nessa caminhada de empreendedorismo, junto com a Sheila, que é cabeleireira. Hoje é inspiradora da marca Labrisa, né? Uhum. E a Sheila também é especializada na área de loiras iluminadas, né? Você quer falar um pouco da sua atuação, Sheila? Por favor. Eu já estou há 10 anos, né? Trabalho como cabeleireira, somos empresários lá, dono do salão. E sou especialista em loiros e morenas iluminadas, que é algo que vem tomando o mercado de uma forma bem poderosa, né? Se eu posso falar assim, Sim, né? Isso mesmo. E você, Bruno, você pode falar mais também da sua atuação? Hoje eu sou barbeiro, técnico em visagismo, também na técnica full barba e terapeuta capilar. Então Muito já estou legal. aí há aproximadamente 9 anos e juntos, né, desenvolvendo aí esse empreendedorismo no ramo de salão de beleza, no geral. Muito legal. E os dois têm tido bastante influência, né? A gente observa o crescimento de vocês, o quanto tem tido relevância nesse mercado, né? O Bruno até comentou com o Breno, quando a gente conversava antes do podcast, que a Sheila já ensinou pessoas de diversos lugares também a respeito desse tratamento da qual você produz, né? Então, assim, esse podcast, ele serve para a gente conversar sobre vida com Deus, também sobre diversos temas relacionados a empreendedorismo, a governo, tudo mais. Então aqui a gente honra muito quem está, né, do outro lado da mesa. A gente sabe que a gente pode receber muita coisa de que a gente entrevista, né, Breno? Isso mesmo. Então, para a gente começar... Como vocês descobriram essa vocação para essa área de vocês, de beleza? Interessante falar sobre isso, cara. No começo foi um pouco desafiador. Eu vim de uma área de trabalho de indústria, então eu trabalhava em fábricas, né? Fiz cursos no Senai e tudo mais, então depois trabalhei em shopping, na área do comércio, de vendas, e por um período eu fiquei desempregado. Fiquei parado porque precisei concluir minha faculdade, abrir mão de tudo que era de emprego, de trabalho, para cumprir o estágio da faculdade. Então aí depois que eu concluí o estágio da faculdade, eu fiquei desempregado. E aí eu acabei a faculdade, mas eu tinha que buscar um emprego na área ou fazer alguma outra coisa. Foi então que eu conheci a minha atual esposa. E aí ela já tinha o salão, já estava bem estabelecida aqui. E aí pode-se dizer que perdido, ela me deu a brilhante ideia. Falou, por que você não faz um curso de barbeiro para você cortar o cabelo dos maridos das minhas clientes, dos filhos das minhas clientes? E aí eu falei, pô, interessante isso aí, eu vou atrás. Aí fui e fiz o curso de barbeiro, e então comecei a atender exatamente o que ela disse, alguns amigos da igreja, e tô aí hoje, graças a Deus, deu muito certo. Aí você encontrou, viu que era isso mesmo? Me encontrei, percebi que tinha talento, facilidade em desenvolver corte de cabelo, barba. Então os clientes foram gostando. A partir daí comecei os cursos de aperfeiçoamento até chegar onde cheguei. E não era a sua área principal no início, né? Não. Você não tinha ideia de que ia fazer isso? Não tinha ideia nenhuma. Eu sou formado em Direito. E aí eu entrei na faculdade de Direito pelo lugar onde eu trabalhava, tinha aquela promessa de crescimento com essa formação. Acabou que não deu certo, saí desse emprego, e aí para não parar no meio da faculdade, eu falei, eu vou terminar, mas não era esse o meu objetivo de vida, meu foco. E aí descobri esse ramo de barbeiro, cabeleireiro, com a Sheila, através dela. Muito legal. E aí, Sheila, como é que foi o seu lado da história?
O meu lado na história, eu acredito que... E aí entra a questão da paternidade. Porque eu trabalhava em escritório, né? Minha formação é administração, administradora, RH, então eu já trabalhava. Mas eu sempre soube que eu não iria percorrer por este caminho. E aí, na verdade, quem me lançou nesse caminho foi o apóstolo Hélio. Na época, ele falou para mim, por que você não começa a trabalhar com... Na época eu trabalhava com unha. A gente monta um salão. E aí ele foi dando essas ideias e algo foi crescendo no meu coração. Então eu já trabalhava num lugar e aí eu pensei, bom, já que eu preciso fazer isso, eu preciso me organizar. Então durante 6 meses eu trabalhei, 6 meses eu conversei com a minha ex-chefe e falei que eu iria sair em 6 meses. 6 meses eu fiquei trabalhando, comprei todas as coisas do meu primeiro salão, montei. Depois, quando foi 6 meses, eu saí do lugar e montei o salão. E aí eu comecei a trabalhar com unha. Nesse período de mais ou menos 3 anos depois, uma cliente minha falou, por que você não faz um curso de cabelo? Eu acho que você daria tão bem. Eu falei, acho que não. Enfim, aí eu fui conversar com o apóstolo Hélio e ele falou, tenta, né? Porque se você... Vai que você gosta. Uhum. E aí eu fiz 1 ano, né, de escola. Estudei durante 1 ano. E me apaixonei, descobri algo maior assim que toma o meu coração. Então o cabelo ele não é só uma profissão, ele é uma estratégia que Deus me deu para estar perto de mulheres que precisam conhecer Deus. E o dinheiro, consequentemente, ele está vindo. Então, mais ou menos isso, resumindo. Muito legal, né? É muito propósito, né? Muito. Então, assim, muito legal a história de vocês. E até... Pode continuar. Não, se você falar, pode continuar. Eu ia até perguntar sobre isso mesmo, assim. Vocês se lembram de um momento que meio que virou a chave na vida de vocês sobre isso? Tipo assim, vocês entenderam que aquele trabalho era um propósito de vida, que Deus chamou vocês para aquilo. Olha, eu até esqueci de mencionar isso, mas quando a Sheila me deu essa ideia de atender os clientes do salão, os homens que ela atendia, eu conversei com o apóstolo Hélio. Conversei com ele, alinhamos com ele sobre eu fazer esse curso e tal. E aí, nesse curso, eu descobri algo que eu tinha guardado dentro de mim. Eu sempre fui uma pessoa muito detalhista, sempre fui uma pessoa muito, assim, meticulosa, sabe? Fazer as coisas bem certinho, com calma. Então, assim, eu consegui ver nessa profissão, no corte de cabelo, na barba, algo que eu conseguiria, assim, desenvolver sozinho e virou isso dentro de mim. Desde o curso lá atrás, mas foi, sim, um lançamento, uma ativação do nosso pai, do apóstolo Hélio. Falando legal sobre paternidade, vocês sempre entenderam isso? Vocês sempre foram cristãos? Como é que foi a história de vocês? Eu sou nascido e criado no berço evangélico, né? Como dizem, né? E então eu sempre fui da Assembleia de Deus. E aí cresci na igreja, mas tive um período da minha vida em que eu decidi me afastar dos caminhos do Senhor. E aí, nesse período, eu sozinho, morando sozinho, decidi sair e tive um período ruim, assim, sem direção, sem sabedoria em nada da minha juventude. Mas eu sempre tive, assim, aquele temor, porque é o que a Bíblia fala, né? Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar e mesmo depois de grande não se desviará dele. E a minha mãe, ela sempre teve isso muito bem em casa. Apesar dela ter criado nós sozinha, né? Meu pai saiu de casa, eu tinha 1 aninho de idade, então posso dizer que eu fui um órfão de pai vivo, mas a minha mãe, ela sempre estruturou muito bem isso na nossa vida. Então aí, depois de um certo tempo, eu decidi voltar e foi onde eu voltei aqui no sonho e graças a Deus tive minha identidade restaurada, entendi paternidade, propósito e comecei a andar nisso. Muito bacana. Legal. Eu também nasci no tão famoso berço evangélico, mas não sou daqui. E quando eu cheguei em Taubaté, eu estava fora da igreja, mas também nunca fui... Só estava fora, nunca tive grandes emoções assim, não. Mas por questões emocionais mesmo. Mas a paternidade, depois que eu conheci o apóstolo Hélio, para mim, ele é muito além de um...
ele é meu pai. Como o meu pai da Bahia fala, ele literalmente é o meu pai. Então, eu sou uma Sheila antes e depois com certeza, da paternidade. Completamente. Eu creio que a paternidade, ela aponta de fato o caminho que você precisa seguir. E se você tiver o seu coração sensível a seguir o processo, ainda que você não vê, não enxerga, eu creio que é o caminho que qualquer jovem precisa seguir. Eu creio que dá certo, assim, porque hoje nós estamos desfrutando de uma paternidade que nos lançou e nós estamos rumo àquilo que Deus tem. Cada dia nós vamos descobrindo. Às vezes eu fico até com medo de onde Deus está nos levando. Então, não se trata apenas de cortar cabelo ou de fazer cabelo. Se trata mesmo de propósito e daquilo que Deus está construindo. E no começo, como que foi escutar e andar sobre a paternidade? Quando o apóstolo L deu essa direção para vocês, como é que foi? Foi um negócio que vocês logo pensaram, caramba, como é que vai ser? Ou não, vamos nessa? Como é que foi isso? Cara, isso é uma pergunta muito legal, interessante de falar sobre isso, porque hoje, pensando nos jovens, na geração que tem se levantado hoje, as pessoas elas sentem muito medo. E o medo é muito bom, é normal a gente sentir medo. Mas eu sempre fui uma pessoa muito destemida. Eu sempre fui uma pessoa que, desde muito cedo eu comecei a trabalhar, desde os meus 13 anos, então nunca tive problema de trabalhar. E várias funções por onde eu passei, era sempre assim, novidade, e eu falava, não, vamos lá, tem que fazer, vamos fazer. Mas eu sempre acreditei nas coisas, eu sempre falei, pô, isso aqui é possível. Eu nunca falei assim, isso aí não é pra mim, isso aí não vai dar certo, isso aí é difícil. Eu falei, vamos lá, ué. Ela falou, vamos, por que você não faz o curso e começa a cortar o cabelo dos homens, dos clientes e tal? Eu falei, pô, legal, interessante. Aí o apóstolo Hélio falou, vai, faz o curso e tal, ativou, né? Eu falei, pô, dá pra ir, vamos lá. Tipo assim, vai com medo mesmo, mas vai. Então, a gente se lançou, mas a gente entendendo que na palavra, por uma direção, por um propósito, ela sempre teve esse sonho, então eu vim pra somar com ela. Eu falei, pô, tô aí, vou te ajudar, vou te lançar, vou ser plataforma e vamos junto que a gente chega lá. Que legal. É muito confiança, né? Você confiar na palavra. E se tiver medo, frio na barriga, vai assim mesmo. Só vai. Muito legal. Sheila, de onde você veio? Porque você não falou de onde você veio. Eu vim de uma cidade chamada Bom Jesus da Lapa, interior da Bahia. Olha só. Que legal. E você veio pra cá como? Como que foi essa história? Cara, eu falo que quando as pessoas me perguntam, e olha, eu ouço essa pergunta pelo menos umas 2 vezes ao dia lá no salão. E às vezes eu ficava pensando, como que eu vou falar isso, né? Hoje não, hoje a pessoa fala, o que aconteceu? Eu falo assim, Deus me trouxe. Literalmente, Deus me trouxe. Né? Eu vim do interior da Bahia, mas eu sabia que lá não era o meu lugar, desde criança. Isso meu pai conta. E eu tive muitos problemas emocionais nessa questão de família, né? Então, eu tomei muito cuidado com as escolhas que eu queria fazer, né? E aqui está uma chave para cada jovem. Eu tive muito cuidado com o que eu queria para a minha vida. Então, coisas que minhas amigas faziam, eu pensava e falava, isso eu não vou fazer. Porque eu tracei um plano quando eu tinha 12 anos. Eu falei assim, eu vou embora quando eu tiver 17 anos. E eu sempre fui uma pessoa assim, se eu fizer qualquer projeto, eu vou até o final. Então, isso foi dentro de mim. Quando eu fiz 17, e aí eu e Deus. Então, as minhas amigas iam para as festas, eu não ia. As minhas amigas, eu não ia. E eu fui me destacando, até na minha própria sala de aula, com meus professores, enfim. E quando eu fiz 17 anos, eu terminei a escola numa noite. E aí, na noite da festa, lá na escola, eu chamei meu pai e eu falei para ele, agora eu quero ir embora. Como eu combinado, eu falei para ele. Eu já tinha falado para ele que eu queria ir embora. E eu falei, eu quero ir embora. E ele não acreditou. 2 dias depois, eu estava dentro de um ônibus, vindo embora para Taubaté. Uma amiga minha já morava aqui, nem sabia o que iria encontrar. Eu tinha apenas 17 anos, R$30 no meu bolso e um sonho. Caramba! Então, assim, foi muito difícil. Foi extremamente difícil, porque hoje é muito mais fácil você
morar numa outra cidade, um outro país, porque hoje tem rede social, você liga todos os dias. Eu era uma menina que tinha sonhos, e aí eu descobri que os meus sonhos não eram os sonhos de Deus. Então, isso que eu acredito que foi o mais desafiador, né? Então, mas aqui foi onde Deus me alinhou, aqui é onde Deus me fez crescer, me fez entender o que de fato é bom, o que de fato é importante, né? Eu tinha um outro pensamento. Eu vim para cá, pensei, vou voltar rica porque eu quero tirar os meus pais, que seriam os meus avós, da miséria. Meus avós morreram nesse período e eu não consegui vê-los, mas Deus me fez entender que eu não vim para salvar meus avós. Meus avós já eram salvos, eram pessoas cristãs, estão em Cristo. Eu vim eu creio que para salvar a mim mesma, para ser curada. Porque hoje eu olho para os meus filhos e a minha geração, que é a minha geração, eu falo, uau, valeu a pena. Porque, de fato, eu vim para cá porque Cristo me trouxe para cá. Resumidamente, Cristo me trouxe para cá. Por que tão nova? Porque Ele queria me proteger, então Ele me trouxe tão nova. Então, de fato, Ele me arrancou daquele lugar com uma força extrema e me colocou em Taubaté. E me conectou com uma pessoa chamada Welly Sierra. E aí, onde foi Deus construindo a minha história e, consequentemente, a minha e do meu esposo. Que legal. Caramba, que muito bacana. legal o testemunho. E como que você conheceu a igreja nesse período? Nossa! Vamos lá. Como eu conheci a igreja? Eu estava na faculdade e tinha não sei falar, uma congregação. Foi logo quando abri uma congregação, que era ali na Yamaha. Nessa época, eu estava fora da igreja, porque a minha avó tinha morrido um dia antes do meu aniversário. E o meu pai só me avisou no dia do meu aniversário. E eu não tinha dinheiro para voltar para lá. E como eu tinha um sonho de voltar para a minha cidade para resgatar os meus avós da pobreza, eu descobri que a minha avó tinha morrido um dia antes, que seria minha mãe, né? Meus pais são separados, minha mãe foi embora e meu pai não me criou. Quem me criou foi os meus avós. Então, para mim, foi a maior decepção da minha vida. Eu pensei, eu fiquei com raiva de Deus. Literalmente, essa foi a história. E eu fiquei, acho que 1 ano... Não falava com ninguém, enfim, fiquei eu e as minhas crises emocionais, mas muito extremas, muito, sim. Mas Deus, Ele é apaixonado por nós. Então, eu tô lembrando das coisas. Um dia eu estava indo para a faculdade e eu passei na porta da congregação. Tá? Era o Kiko, a Leila, tinha poucas pessoas ali, Mateus, não sei o que lá, Caio, enfim. E aí tocou uma música que tocava na igreja dos meus avós. Eu estava indo para a faculdade. Quando eu ouvi aquela música, doeu meu coração, assim, de uma forma... Eu passei bem devagarinho, olhei para a igreja e fui para a faculdade. Mas aquilo mexeu comigo. E aí eu decidi passar pelaquela rua todos os dias. Porque eu queria... Não sei, eu só queria passar por ali. De repente, eu acho que aquilo ali me curava por conta da primeira música. E eu fui um dia... Eu fui num culto lá, entrei. Não sei o que estava acontecendo, eu entrei. E tinha um pastor, que eu não lembro, mas o pessoal, né, o Kiko, os meninos, a P, deve saber. Ele pregou sobre um negócio de um pastel. Ele era um pastor que vendia um pastel na feira, ele é conhecido por isso. Eu não me lembro mais. Mas eu sei que eu sentei lá no fundo. Gente, é muito engraçada essa história de sentar no fundo, né? Eu super brava com Jesus, aquela coisa orada toda. Mas estava lá. Deixei de ir para a faculdade, daí ele chegou e falou para mim assim... Ele falou alguma coisa, falou, e você que está aí longe de Deus, porque Deus... Você acha que Deus não resolveu os seus problemas e você tá mal... E começou a falar, e eu comecei a ficar esquisita. Ele foi até lá no fundo, pegou na minha mão e me chamou para ir lá na frente que ele queria orar por mim. Nossa. Naquela época, eu confesso para você que eu tinha um negócio de me chamar na frente, porque eu vim dessa igreja que chama na frente. E as coisas não funcionavam. Você ia na frente, mas chegava na sua casa, as coisas não funcionavam. Então, eu tinha um certo pavor de ir na frente. Mas naquele dia, eu acho que Deus... Deus marcou a minha história, Deus me conectou naquela igreja, porque depois que acabou tudo, a Leila veio, minha amiga Leila, toda doce, veio falar comigo, não sei o que lá, aquela coisa lá toda. Tá bom, tá bom. E logo depois, ela me convidou, teve um retiro, e aí ela me convidou para ir nesse retiro. Eu inventei muitas histórias. Eu trabalhava no banco na época, eu trabalhava só de segunda a sexta. Eu falei, não, porque eu vou trabalhar. Nossa, eu falei, e ela é tão doce. Porque eu falei assim, só posso ir depois à tarde. Ela falou, mas não tem problema, eu vou arrumar uma pessoa para ir buscar você depois à tarde. Ela não me deixou opção
para não ir naquele retiro. Eu fui porque eu pensei, nossa, mas essa menina é muito insistente. E fui. Então, a partir dali, eu conheci o apóstolo L, conheci a Leila. A Leila, né, a gente já conhecia um pouco, o Kiko. Então, a gente foi se envolvendo ali, sabe? E Deus, eu acredito que Deus foi me transformando. Foi assim que eu conheci. E logo depois nós já viemos para cá, né? Transicionando. Aqui eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, ainda muito brava com Deus, mas eu vinha, teve toda a transição da igreja. Eu fiquei, chorei porque eu não queria ficar. Eu não entendia nada também, mas não queria ficar. E Deus me deixou aqui. E eu fui sempre leal e fiel, ainda que eu não entendesse, aos meus livros. Então, as pessoas que me... Lá eu conheci outras pessoas e eu fiquei mais próximas delas, mas elas, na época, saíram da igreja, que, por sinal, até, né, não fui tão elegante com elas depois disso. E fiquei. E aqui eu fiquei. 1 ano e meio depois, fui conectada muito forte ao apóstolo N. Ele foi me buscando. Ele foi me buscando. Não existia essa coisa de paternidade ainda. E aí chegou a K, a Z, então éramos nós, açúcar. Então, ele só cuidava da gente, porque éramos todos feridos. Então, os jovens éramos nós, né, gente? Então, vocês estão muito privilegiados. Meu Deus, éramos só nós. Legal pensar nisso. Então, era muito engraçado, porque a gente fazia tudo para nós mesmos, culto para nós mesmos. Tinha 10 pessoas, 10 jovens. Olha. E fomos conectados. Então, o apóstolo, ele de fato, ele cuidou de nós, assim, sabe? Era muito próximo, porque como era uma igreja muito menor, né? Então, ele tinha muito acesso, né? E a gente era muito aberta, né? Eu, a K, a Z, a Açúcar, sempre fomos muito abertas para que para que Deus nos curasse através da vida dele e, de fato, como um pai. Então, ele cuidou de nós como pai, até hoje. E aí foi assim, a minha conexão foi isso. Então, até que um dia eu cheguei para ele e falei para ele, eu preciso de ajuda. Isso eu falei para ele. Eu falei, eu preciso de um pai, eu não tenho. Dá até vontade de chorar, mas não vou chorar. E aí eu falei, cuida da minha vida, eu preciso. E aí ele falou, vou cuidar. Então, nós fazíamos reuniões todos os domingos, pela manhã, a reunião era eu e ele. Ou então, às vezes, durante a semana, eu vinha aqui, conversávamos. O apóstolo L me levou para os primeiros lugares, assim. Ele sempre teve palavras muito... Por isso que eu falo, a paternidade ela enxerga coisas que você não enxerga. O primeiro país que eu viajei foi com ele. Eu não tinha dinheiro nem para comer. E eu estava num país, né? E eu lembro que ele falava assim, tanto para mim como para as meninas, ele falou assim, eu vou levar... Para mim, ele falou, né, eu vou te levar porque eu sei aonde você vai. Então, eu quero que você experimente, eu vou ensinar. É como se ele falasse assim, eu vou ensinar para você como se portar nesses lugares. Então, o primeiro restaurante caro, eu fui com ele. O primeiro país, eu fui com ele. Foram coisas assim que, de fato, um pai faz, né? Para um filho que, de fato, estava disposto a ser filho. Né? Não é que ele vá fazer isso, não é isso. Naquela época, eram épocas diferentes, né? Então, completamente diferentes, né? Há 15 anos atrás. Então, as coisas foram acontecendo e hoje... Quando Deus me coloca em alguns lugares, assim, bem fora da minha realidade, da nossa, eu lembro que alguém já me levou lá. Então, para mim, eu não fico tão apreensiva, sabe? Eu falo, ok, isso faz parte do nosso propósito, isso faz parte do meu propósito. Então, quando eu estou no meio, quando eu estou em outro país, ou quando eu estou no meio de pessoas muito conhecidas, vamos dizer assim, não me assusta mais, porque um pai abriu uma porta e ele falou, é por aqui que vocês vão andar. Então, isso tem acontecido com as nossas amigas, acontecido conosco. E foi isso. Acho que a paternidade ela é a chave. E você também tem uma veia mais profética, não é? Eu tenho. Como é que foi isso? Quando começou a estar mais alinhado com Deus e a estar mais... A evidenciar isso, né? Isso. Isso... Eu acredito muito que vem do convívio com os meus avós. A minha avó ela era uma mulher profética. Eu convivi num ambiente... Ela era uma mulher muito profética. E eu sempre fui apaixonada por aquele ambiente, sabe? Aquela coisa assim... mais reteté mesmo, assim. É real, eu adoro. Por incrível que pareça, eu amo um reteté. Mas não é de um reteté de rodar, não é isso, sabe? Sim. Isso para mim não vai. Mas, assim, é algo
algo sobrenatural. Eu gosto de ver coisas, eu gosto de viver coisas num outro ambiente, sabe? E eu creio que à medida que eu fui buscando, né, entender de fato o que é isso, estou buscando até hoje, não estou nem no começo, provavelmente, mas eu fui me apaixonando pelo profético. O profético, ele é uma chave também, né? Ele é uma chave para te proteger. Eu acho que porque o profético ele te faz ver além, sabe? E aí, quando você começa, você vê ambientes. Então, né, Deus tem nos colocado em alguns ambientes que, no meio de todo esse glamour, Deus me dá olhos sobrenaturais. Então, eu fico observando o ambiente. Eu observo o que acontece, eu observo símbolos, eu observo o porquê daquilo tudo. Isso não me envolve mais, por exemplo, uma fama. Eu não sou famosa ainda, tá, gente? Mas, por exemplo, a fama. Tá ficando? Né? Ela não me envolve, sabe? Isso para mim, eu fico bem assim, firme, né? Um ambiente de muita riqueza, com pessoas ali com aquela coisa toda, que é o que a gente tem vivido, né? No meio dessas pessoas. Eu fico observando, sabe? Assim, eu falo o que está por trás disso. O que está por trás de uma pessoa muito famosa. E Deus me fala. E 2 minutos conversando com ela, eu percebo. Se ela não tem Cristo, ela é uma pessoa doente. Ela toma remédio. Então, eu vou vendo, sabe, o que eu não quero. Então, eu falo, isso eu não quero. Eu não admiro pessoas que são famosas, vamos dizer assim. Porque se Deus não está ali, eu também não quero estar. Essa é a minha oração com Deus. Então, eu prefiro admirar as pessoas que eu convivo, que eu conheço caráter, que me ensina, que erra, que levanta a cabeça e segue a vida. Então, são pessoas reais que eu falo. Então, o meu coração está nisso. Porque, principalmente pelo mundo que a gente está vivendo hoje, que é o mundo da beleza, ele é um mundo extremamente corrompido. Ele está crescendo, assim, é um dos maiores hoje, né? Hoje, o mundo da beleza, ele meio que está sustentando o país, porque é tanta coisa. As pessoas estão se perdendo no meio de um rosto diferente, de uma boca, de um cabelo, por aí vai. Isso é muito dinheiro, né? Então, elas estão se perdendo. Eu falo, Deus, eu não quero me perder. Eu quero me encontrar nesse negócio aqui. Eu quero, entendeu? Então, Deus tem me ensinado, né, como ver as coisas no sobrenatural. Legal. Então, isso. Então, agora, falando exatamente desse ramo de negócios que vocês atuam hoje, né? Como que é para vocês empreender a partir desses princípios que vocês vivem como cristãos, né? Quer começar falando, Bruno? Sim, empreender hoje é muito difícil, principalmente por ser no Brasil. Começamos por aí. Mas, como eu falei, vai com difícil mesmo. Só vai. A gente pensar, né, no quanto a gente paga de imposto, no quanto a gente gasta, no quanto a gente precisa investir para crescer, para fazer o negócio virar. Mas, sim, a gente tá nisso. A gente quer exatamente isso. A gente quer ir na contramão do mundo, fazer diferente do que o pessoal está fazendo. Tem muita gente que a gente olha, a gente admira, a gente não assim traçar como referência, mas a gente vê assim os lugares onde a gente quer chegar, mas pessoas que chegaram de forma totalmente equivocada, totalmente errada, sem uma direção, sem uma base, sabe? De seguir o que de fato tem que fazer. E com Cristo é isso. Com Deus é isso. Você colocar Deus em primeiro lugar, você entender o propósito de Deus para aquele negócio, você entender que Deus está agindo através de você na área da beleza para transformar pessoas. Então você olhar as pessoas, você olhar assim, a pessoa como cliente, a pessoa como colaboradora, a pessoa fornecedora, mas tudo com o olhar de Cristo. Trazer isso para o negócio, fazer o negócio acontecer e, consequentemente, Deus vai alinhando, vai ajustando, vai trazendo os recursos, dando a nós discernimento, sabedoria para gerir tudo isso, equipe e tudo que envolve o nosso negócio, mas a base sempre é Cristo. A base sempre pensou em fazer alguma coisa, falou, pô, como é que Cristo faria? Faria assim? Nosso filtro é esse. Como é que, vamos dar um passo aqui num negócio diferente na área da beleza. Vamos investir em tal coisa, vamos para tal lugar. Mas como é que é? Vamos botar Cristo na frente? Vamos orar junto? Vamos buscar uma direção para isso?
tanto nós juntos como casais, mas também a paternidade do apóstolo Hélio, vamos alinhar tudo para que seja literalmente um envio debaixo de uma voz, de um comando. E a gente chegou a perguntar para a Sheila, né? Mas voltando um pouquinho, queria saber também de como você chegou na igreja, como descobriu aqui. Nossa, isso aí... Eu lembro. O rapaz lembra. Eu lembro. Ah, só pra curiosidade, é porque o Bruno é meu primo. Nós somos primos. E, cara, eu cheguei na igreja, né, voltei para a igreja, eu posso dizer assim, porque eu estava fora dos caminhos do Senhor, então voltei. No dia que a minha irmã me convidou para vir aqui na igreja, minha irmã já frequentava aqui com meu cunhado. Para quem não conhece, minha irmã é a Natália, o Alessandro. E aí me chamaram porque ia ser feita a apresentação da minha sobrinha, a Rebeca. E aí nesse dia eu vim, e na época com a minha ex-namorada, e aí eu vim e tal, e aí fiquei no culto, teve a apresentação dela, e aí nesse dia o Kiko ministrou. Foi uma ministração do Kiko, a palavra Restaurando HD. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir. Não lembro dessa. Mas está lá no YouTube, vale muito a pena. E aí, nesse dia, Deus me pegou de jeito, cara. Ali, nesse dia, eu entendi que realmente era para eu voltar, realmente era para eu alinhar meus caminhos, porque Deus tinha um plano na minha vida. Aí eu comecei a entender, assim, os caminhos de volta. Aí o apóstolo Hélio me abraçou, me pediu para fazer um ato profético comigo, de tirar meu sapato. E foi ali um cuidado, assim, uma coisa de pai, assim, que eu nunca tive. E eu sempre fui da igreja, né, Assembleia de Deus, e eu fui roubado, né, nisso, desse amor, desse cuidado, desse acolhimento de pai. E o que eu encontrei aqui, eu não tinha visto uma ponta em todo o meu tempo, assim, de igreja, né? Não posso nem falar de vida com Cristo, de igreja. Que é essa coerência de vida entre aquilo que é ministrado, aquilo que ele crê e aquilo que ele vive. Então isso para mim fez muita diferença. E aí a partir disso eu comecei a entender a paternidade. Para mim, eu falo que foi uma metanoia, porque num dia aconteceu isso, eu vim nesse culto de domingo, na segunda-feira eu estava aqui na igreja, na sala com o apóstolo L, com o Alan, e já ali rasgando o verbo, abri minha vida, falei, a minha vida tá assim, assim, assado, e falei para eles tudo que eu tava vivendo, tudo que eu tava fazendo de errado, e falei para eles, eu preciso de ajuda, eu preciso de cuidado, eu quero sair disso, não quero viver assim, eu sei que tá errado, me ajuda. Tipo assim, em menos de 24 horas. Então ali eu comecei, o Alan me discipulou, aí passei por cura, libertação, e aí começou tudo, e eu falei, pô, é ali. E aí tive essa virada de vida aí. Isso faz quanto tempo? Foi em 2014. Foi em 2014. Legal. Fazem aí 11 anos. 11 anos. Aí. E vocês namoraram ou fizeram corte? Como é que foram? Como é que foi essa história? Corte. Nós fizemos corte e foi a corte mais rápida, né? Mais rápido. Da igreja. Até hoje, a corte nossa foram 4 meses. Ninguém bateu o recorde ainda. Ninguém bateu o recorde ainda. Fica aí, para os jovens. Mas foram 4 meses. Do dia em que nós começamos a corte até o dia que nós nos casamos, foram 4 meses. Que legal, caramba. E para os jovens que estão escutando e não entendem muito de corte, como que vocês poderiam definir um pouco sobre a corte? Qual que é o diferencial dela? Quer falar? Para mim, a corte é um lugar seguro. Muito seguro. Para mim, é o lugar mais seguro que um jovem precisa ter, precisa acessar. Eu acredito que a corte ela é para proteger, principalmente a mulher. Né? Uma jovem que ela não entende um princípio de uma corte, ela não está preparada. Ela não está preparada para nada. Porque se ela não está preparada para ela se proteger por um período, daquilo que vai ser a melhor escolha da vida dela, ela vai estar preparada para quê exatamente? Nessa questão de obediência. Né? Estamos vivendo num mundo hoje onde tanto o homem, mas principalmente a mulher, ela não tem, ela e nada é a mesma coisa. Né? Ela é descartável.
Então, a corte, ela veio para mostrar, né, para proteger, principalmente, a mulher de uma forma tão pura que, assim, você tem um tesouro. Então, vamos guardar esse tesouro durante um tempo, né? Para mim, a corte é isso. A mulher, ela... Principalmente a mulher. Porque o homem, ele é diferente da mulher. A mulher, ela tem muitos pensamentos em pouco espaço de tempo. Então, a menina, ela olhou para o menino, ela já conheceu o menino, ela já namorou com o menino, ele já terminou com ela. Essa é a cabeça de uma mulher do mundo. Ele já terminou com ela, já casou com ele, já separou com ele, já tudo em um segundo, porque hoje o mundo fala assim: se você não dá certo, separa mesmo. Então, muitos de nós, como eu, já viemos com essa questão de divórcio de dentro das nossas casas. Então, melhor que divorcie e siga a sua vida do que você ter um casamento frustrado, vamos dizer assim. Mas as pessoas não lutam porque não tem um Cristo ali no meio do negócio. Não tem alguém que te aconselha, que te ajude. Então, vamos acabar logo com isso muito rápido. Então, a menina, ela sofre muito porque a gente sonha muito, sabe? A gente tem muitos sonhos. Então, ela conheceu um menino hoje, ela já sonha com ele casando. O menino é diferente. Você conheceu a menina hoje, tipo... Tá bom, já conheci, só isso. É muito difícil você ter um sonho. Eu ainda até hoje não vi um menino que conheceu uma menina e ele sonhou que ia casar com ela, assim, no mesmo dia. Não sonha, ainda que goste. Nossa, é um processo para as coisas. A menina não, né? A mulher é assim. Então, eu acredito que a corte veio para proteger. Porque eu vou falar de experiências minhas. Quando eu cheguei na igreja, que começou essa história da corte, né? Era engraçado, porque não tinha jovem na igreja. Hoje, gente, vocês estão no paraíso. Mas não tinha, era eu, Camila, Zelinda, Suca, Mineiro e Gleison. Depois que Gleison chegou. Entende? Então, aí começou essa história de corte, e a gente não tinha 20 anos, né? Nós já tínhamos 20 e poucos anos. Né? Eu casei com 34 anos, né? Então, assim, era outra história. Então, para você acreditar mesmo que isso iria dar certo, na verdade, eu não acreditava que ia dar certo, eu só era obediente. Porque eu falava, meu Deus, como que vai ser esse negócio? Porque era algo que ninguém sabia. Mas, né, vamos, né? E eu lembro que, na época, isso é puro demais. Porque a paternidade, eu volto na paternidade, porque eu vou contar algo particular meu, sabe? Eu lembro que as minhas amigas, a Kai e a Z começou, né? Elas começaram essa história de casar e aí, né, foram casar e eu fiquei, né? É porque eu dei um pouco mais de trabalho para o Apostoelo também, tá, gente? Então eu fiquei. E eu lembro que chegou um menino na igreja e eu lembro que todas nós ficamos animadas, assim, né? E aí... Até esse menino mesmo, ele ficou animadinho. Eu falei, nossa, eu acho que, né? Acho que vai. E eu lembro que um dia o apóstolo Hélio veio conversar comigo sobre este menino. E aí é que está a diferença. Eu quero que vocês entendam. Eram épocas diferentes, né? Hoje tem um povo, tem mais pastores, tem mais... Então, que lindo isso. Mas naquela época era ele, entendeu? Então, e eu lembro até hoje. Eu estava esperando ele aqui aqui no Templo Maior. E ele veio assoviando. E naquele dia, nós achávamos, eu, a Caia, que ele iria liberar a minha corte, porque as minhas amigas estavam casadas e eu estava encalhada. Então, a gente se alegrava, assim, nossa, agora vai. E ele veio, subiando assim, e falou assim, fulano vai falar para mim, quer fazer corte com você, né? Aí eu falei, né? E ele falou, acho que não acho bom. Nunca vou esquecer. Ele falou, não acho bom. Então, e ele estava cantando, assim. Aí eu... Como assim? Ele falou assim para mim, você não está preparada. Não acho que é uma boa para você. Gente, eu não tinha 20 anos, eu tinha quase 30 já. E era a única pessoa na igreja que poderia ser. Eu lembro que aquilo entrou no meu coração, ele saiu, foi embora. Seguiu, tipo assim... Largou a bomba ali. Eu não entendi. Se vira. Ele falou assim, nossa, resolvi meu problema, vou casar. E aí aquilo entrou no meu coração e depois, né, as coisas foram acontecendo e eu fui vendo cada coisa acontecendo assim. E eu ficava em silêncio e a Zelinda,
né? E depois esse menino já começou a fazer coach com outra menina. E as coisas foram acontecendo assim, eu vendo tudo aquilo, eu falava, meu Deus, eu tô ficando para trás. Eu fui trocada. E agora na igreja, né? E aí eu lembro que a Zelinda falou assim para mim, eu creio num Deus que não perde o tempo. Eu nunca vou esquecer disso. E eu fiquei, né, em silêncio, não falava nada, eu via várias coisas acontecendo que, né, hoje não tenho o que falar. E aquilo me doía, porque parecia que o menino já estava fazendo corte, minhas amigas casando, eu com 30 anos, né? Mas eu decidi, teve um dia que eu vim na igreja, eu tinha falado para Deus, eu falei para Deus assim, se não for você, eu não saio daqui, que seria o altar de Cristo, porque eu tinha decidido a tomar jeito na vida com Cristo. Eu fiz essa oração, eu falei, eu morro sozinha, mas eu morro com o Senhor. E aí, eu lembro que passou um tempo, né, toda essa confusão que o meu marido contou dele, inclusive no dia que Deus decidiu, né, trazer ele para perto, eu estava no louvor, não vi nada. Gente, eu não vi nada disso acontecendo. Todo mundo conta que teve isso, eu não vi nada. Deus simplesmente fez assim para mim. Verdade. Eu não sei, não vi. Então, um ano depois, eu comecei... Deus me conectou ao Bruno de uma forma muito divertida, né? E daí as coisas foram acontecendo até que um dia o apóstolo Hélio falou para mim assim, porque tem uma outra história comigo e com o Bruno, né? E eu tava na casa da Zelinda e aí tava assim a lista, a gente sempre ficava conversando, quem vai fazer corte, né? Com Sheila, não tinha muitas opções, gente. Daí o meu amigo Ricardo Ortiz falou assim, estávamos nós, o Ricardo Ortiz falou assim, e o Bruno Salles? Aí as minhas amigas, não tá preparado. Não sei o que lá, não sei o que lá. Mas o meu coração já estava olhando para ele há um tempo. Mas não de nó. Não, eu achava bonito. Só isso. E aí, porque eu sempre falava assim, eu falava isso pra Zelinda e pra Camila. Já que eu vou esperar, então eu vou falar para Deus. Meu marido precisa ser moreno, alto. É verdade, eu falei isso. E ele vai ter que ser surfista, porque eu gosto de praia. Ó, que exatamente. Pode perguntar minhas amigas, elas sabem disso. Mas isso é muito antes do Bruno, 5 ou 6 anos atrás, né? E aí eu fui vendo, né, as atitudes do Bruno. E aquilo foi me aproximando dele, o jeito que ele conduzia todas as coisas. E até que Deus nos conectou. E foi isso, né? Aí uma outra história por trás. Até essa conexão, meu Deus do céu. Até a conexão foi desafiadora também, mas até nos conectarmos foi isso. Agora eu quero saber a visão do Bruno nisso tudo. Da corte, cara, falar da corte, eu cheguei na igreja, né, cara? E quando eu cheguei na igreja, eu estava em um relacionamento. E eu tentei desenvolver a corte nesse relacionamento. Eu cheguei e sofri uma metanoia tão impactante, cara, que eu falei assim, eu quero viver tudo que tem aqui nessa igreja. E, aí e uma delas foi a corte. Foi me apresentado a corte, o modelo de relacionamento, né, que tinha aqui. Aí eu falei, eu quero viver corte. E aí eu propus isso pra ela. Eu falei, olha, a partir de hoje... Isso assim, Deus falou comigo no domingo, que eu voltei pra Cristo, na segunda... No domingo mesmo já... Passei a tratar ela diferente na segunda-feira, depois da conversa minha aqui na igreja com o apóstolo Hélio de manhã. No mesmo dia eu já tive essa conversa com ela, tipo assim, de um dia pro outro. Eu falei, olha, eu quero, a partir de hoje, né, investir na sua santidade. Falei para ela, eu quero viver um modelo de relacionamento diferente. Eu quero me preparar para o nosso casamento. Eu já estava noivo, já estava com o casamento marcado na igreja católica, já estava pago, o local da festa, onde ia ser feita a festa, já estava fechado. Nossa. A gente já estava finalizando os convites. Mais de 1.000 pessoas. Nossa. Caramba. Cara, foi doido. Aí eu falei, eu quero até o casamento, porque tinha um tempo ainda até chegar a data que a gente tinha marcado. Eu falei, até o casamento eu quero investir na sua santidade. E eu quero deixar de dar beijo na boca, não quero mais andar de mão dada e não quero mais ter relação. E a gente morava junto. E aí, de primeiro impacto, assim, ela falou, pô, legal, na igreja católica também, esse sempre foi o sonho da igreja católica, dos meus pais, tá bom. Mas isso foi por uma semana.
E aí eu comecei a viver intensamente na igreja. Todos os dias eu estava na igreja. Efatá, Escola de Profetas, Rugido do Leão, Ceia, Culto, tudo estava aqui. Criados para Vencer, né, na quinta. Segunda-feira fazia altar familiar com o Ricardo Ortiz e com o Anderson. Nossa, cara, eu entrei numa intensidade assim com Deus. E aí tipo assim, o relacionamento para mim passou a ser tipo assim, depois que a gente casar, a gente volta a ver o que a gente estava vivendo. Bora com Deus aqui. E aí fui indo, até que chegou um dia que ela falou assim, você acha que você está me agradando fazendo isso tudo que você está fazendo? Agindo do jeito que você está agindo? Isso não tá me agradando, não. Daí eu virei para ela e falei, olha, desculpa, mas eu não tô preocupado em te agradar. Eu tô preocupado em agradar primeiro a Deus e eu sei que se eu fizer isso, Ele vai agradar você também. Então eu literalmente me posicionei. Eu tomei uma posição diante de Deus. E eu lembro que a minha tia Andréia, cara, para quem não sabe, a mestre Andréia é minha tia. Eu lembro que ela falou para mim que o reino de Deus é tomado por força. E que Deus ia honrar aquela minha atitude. Eu lembro disso. E ela me sustentou muito, eu sou muito grato, assim, eu honro demais a vida da minha tia André, porque ela me sustentou mesmo, em oração, em estar junto, eu sempre gostei, sempre fui muito amigo da minha tia André. E ela me sustentou nesse caminho, que foi difícil. E aí, essa minha ex-namorada, ela falou assim, se for para continuar assim, então eu acho melhor a gente terminar, separar e tudo mais. E aí acabou que a gente separamos, tal. O apóstolo L ainda junto comigo, não, vamos orar, porque você não pode terminar, você tem que casar com ela, tal, e você seja firme, não ceda, invista na sua santidade. E ele sempre falava comigo, sempre conversava comigo. Eu falava para ele, não, apóstolo L, eu quero terminar, eu quero viver corte, ela não quer, eu quero esperar em Deus. Eu tinha isso, e ele falava, não, vamos orar. Aí por 2 vezes eu cheguei aqui na igreja falando para ele que eu queria terminar. E as 2 vezes ele falou pra gente orar, pra eu não terminar. Até que, acho que na 3ª vez já tinha acontecido algumas coisas, aí ele falou, tá bom, então vamos interromper isso aí. E aí terminei da forma correta, fechei uma porta, fechei tudo aquilo que tinha de mentira na minha vida, enfim, e passou. E aí eu fiquei esperando em Deus. Eu falei, não, agora eu vou me manter firme aqui. E aí eu fiquei um pouco mais de 1 ano até conhecer a Sheila. E aí alinhar tudo pra gente começar a fazer a corte. Mas eu falei bem resumidamente até chegar na Sheila. Legal. Mas foi isso. Baita história, né, mano? Nossa, Um testemunho muito Mas bom eu de abri mão de tudo. Uhum. Caramba, pensar que tava tudo já pago, já o local. Nossa, isso aí que é Meti o pé literalmente em tudo, largar tudo e viver pra Cristo, né? E olha aí a vida que eu tenho hoje. Deus honrou Sim. tudo, todos, muito mais do que eu imaginava e pensava. Que legal. Legal no testemunho de vocês dois, porque a confiança na paternidade é algo que a vida de vocês dois, assim, manifesta de uma forma muito pura. Então, assim, essa confiança, de fato, confiar na palavra de um pai, mesmo sem ver o chão na frente. Então, eu acho que isso é bem expresso na vida de vocês, no testemunho, né? Com Muito certeza. legal. E para empreender, tendo um cenário hoje, sem ser cristão, como que é vocês tendo essa visão, né, de Cristo e tudo mais no negócio? Como que é? Olha, pode falar. Você fala. É assim, ó. O reino de Deus é tomado por... Força. Tá. A minha geração, eu fui criada para ser uma mulher de força. Então, para mim, foi desafiador, porque eu abri mão da minha família, né, da Bahia, desculpa, para viver aquilo que Deus tem, que eu vou descobrindo até hoje, aos meus 42 anos. Mas, hoje, se eu puder dar um conselho, né, para vocês, a questão da força, ela precisa ser verdade. Ela precisa ser muito verdade.
Porque para você ser uma pessoa que tenha uma... Hoje a gente fala assim, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, as pessoas, vamos ser referência nesse mundo, mas eu não tenho visto tantos jovens que queira de fato isso, porque é por força, sabe? Então, por força doeu, ok, tá doendo, mas vamos abrir mão. Eu sempre falo, eu abri mão. Esses dias eu estava numa reunião lá no salão e eu falei com as meninas e falei com o Bruno. Eu falei assim, é muito legal hoje ver o que Deus está construindo. Porque todos eles chegaram, já existia alguém que abriu mão de muitas coisas para estar ali. E esse nome se chama Sheila, né? Eu saí da minha casa, eu tinha 17 anos. Eu era uma jovem. Eu não tenho uma mamãe que eu chego em casa e tem um almoço, um jantarzinho pronto. Eu nunca tive isso. Nunca. Então, hoje, né, a geração que... vou mudar o mundo, mas vai para a faculdade, já tem um desafio, vou desistir. É por força. Entende? Então, Deus está nos levando... Hoje, por exemplo, né, agora a gente pode falar. Estávamos num lugar hoje, no outro... Uma outra reunião. Uma outra reunião. Numa reunião mais cedo lá em São José dos Campos, porque esse é um ano de conexões e Deus tem nos conectados de fato. Então, estávamos num lugar muito próspero, muito, muito, muito próspero, com pessoas muito prósperas, e eu falo de financeiro, né? Nós não conhecemos a fundo, mas aquela história que o apóstolo sempre falou assim, o mundo, ele está atrás de coisas que nós temos aqui. Cara, isso é muito real. Isso é muito real. Porque estávamos num lugar extremamente próspero, onde a pessoa tem a estrutura do nosso sonho, mas ela não tem o talento. Então, é São José dos Campos, né? Uma mulher que já viajou o mundo e tal. E aí Deus nos conectou a essa mulher de uma forma assim, normal, tipo, e aí nos conectou e assim, ela falou assim, eu tenho isso, eu tenho tudo, eu tenho a estrutura, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, e eu preciso de pessoas como vocês aqui comigo. Resumidamente é isso. O que nós fizemos para estar lá? Nada. Eu nem sabia. Você pode encontrar qualquer pessoa hoje para fazer, sabe assim? E aí o jeito que eles têm, que eles falam de nós, hoje nós tivemos que ir lá gravar várias coisas. Hoje eu já perdi as contas, quantas gravações nós já fizemos hoje, real. Esse não é o meu mundo, sabe? Esse não é de fato o meu mundo. E Deus está me levando, né, a estar nestes lugares, eu e o Bruno, né, de formas assim, natural. Do nada você está no meio de pessoas, né, que tem de fato financeiro muito, muito. E eles falando, hoje eles gravando e falando de mim, do Bruno, não, eu fiquei assim olhando, falei, nossa, estão falando da gente mesmo? Porque o mundo, as pessoas veem, né, o que nós temos e muitas das vezes nós não vemos isso, sabe? Então, mas para que eles olhassem para nós com isso, há uma história por trás. Há uma história de dor, né? Então, para você que quer empreender, para você que quer ser um destaque na sociedade, que tem um chamado, né? O mundo é tomado por força, sabe? Então, força é primeiro você entender o que Deus tem para você. Cara, eu acho que se você vencer a paternidade, você já começa sendo forte dali. Né? Porque hoje, né, muitos aqui têm pais. Então, muitos chegam em casa, né, a paternidade fala assim, anda por aqui. Aí os pais vão e falam, não, por aqui não, é muito dolorido. Vem por aqui, mamãe e papai tá aqui. Não, vai por aqui. Entende? Porque se você for por aqui, eu não sei onde você vai chegar. Agora, se você traçar um destino aqui com a pessoa que está te acompanhando, com a paternidade, ele está vendo o que você não vê. Eu nunca imaginaria, sabe? E outras coisas que têm acontecido conosco, né? Já tivemos oportunidade de... Eu já tive vários convites para ir para fora do Brasil, para ensinar o que eu tenho, para atender lá. Eu sempre falei assim, é real, eu falava assim, não quero. Não quero. Isso não é para mim. Não quero. Hoje, né? As coisas... Por quê? Porque naquela época, eu iria apenas por dinheiro.
Muito por dinheiro. Quando começou a febre de todo mundo ir para como que é? Lá na... para um outro país aí que tava todo mundo indo, que agora eu não lembro o lugar. Tava todo mundo indo e cliente minha me falando, vamos para lá, eu arrumo, nossa, você vai ganhar muito dinheiro lá. E sabe, sim, e ela tava falando com alguém que não tinha dinheiro, né? Que era solteira e poderia ir, porque eu poderia ir. E aí eu falava, aquele cara lá comprou o carro, que a gente comprou o carro, onde ele Portugal. vai? Portugal. E eu falava, teve dias que eu falei assim, quer saber, acho que eu vou mesmo. E eu falava, o que te move? O que te move, Sheila? E eu não fui. E eu continuei no Brasil, né? Tive o convite para morar fora do Brasil também. Uma outra cliente minha estava querendo fazer uma conexão lá nos Estados Unidos, mas meu coração... Primeiro que eu tinha muito medo, e segundo que eu falava assim, o que me move? Porque o dinheiro hoje, ele é muito importante para nós. Muito, muito. Mas ele não move, ele não toma o meu coração. O que toma o meu coração é saber que eu estou caminhando para aquilo que Deus está construindo. E eu vou chegar lá, sem precisar tomar um remédio para depressão, sem precisar tomar um remédio para ansiedade. Eu vou estar naquele lugar curada, diferente do que eu tenho visto hoje. Porque hoje as pessoas têm muita fama, as pessoas têm dinheiro, mas de fato o dinheiro que elas têm não acontece nada. Estão tudo doente. Então eu não quero. Que elas têm. Todo mundo que a gente faz curso, né? A última vez que eu fiz o curso, você fala, entrei no lugar de vários artistas globais, vários, né? Eu ficava olhando aquilo, eu falava, meu Deus, quando que eu ia imaginar que eu estaria no meio de fulano? Quando que eu estava lá? Mas se você senta e conversa 10 minutos, você vê que a pessoa é completamente doente. Vazia, né? Muito vazia. E ela é doente mesmo, ela toma remédio, todos eles. Eu falo, meu Deus, são raros os que não tem. Por quê? Porque a fama, ela te destrói se você não entender o que Deus está construindo. E se você chega lá sem Deus, é muito vazio, é muito doente. Por isso que eu falo, e eu sempre falo para Deus, não me tire daqui se meu coração não estiver no Senhor. Não me tire. Eu falo isso direto a minha conversa com Deus lá em casa. E eu falo isso pro Bruno. Eu falo, minha oração é que Deus nos levante à medida que nós estamos amadurecendo. Então, nós vamos amadurecendo isso. Mas, para os jovens que estão, né, vão assistir, que estão aqui hoje, o reino de Deus é tomado por força. Ele não é tomado por uma mãe do eu aqui. Levanta e vai. Se Deus tem um propósito, estuda e vai. Sabe? É tempo de ter alguma coisa? É tempo de ficar sofrendo por negócio de coach? Não é. Gente, eu nem fazia coach naquela época, mas com 17 anos eu já gostava de pessoas na minha cidade. E eu falei, bom, você tem uma escolha. Ou você vai e esquece esse negócio de gostar, ou você fica e vai ficar igual as pessoas. Hoje eu volto para minha cidade e eu vejo as minhas amigas, o jeito que eu amo elas, né? Mas eu vejo que não construíram nada. Não foram para frente, sabe? Não tem um casamento. São quase todas separadas, né? Ele sabe. São pessoas maravilhosas, trabalhadoras, têm uma vida boa, mas não tem uma plenitude. Essa é a palavra, sabe? Então, é por força, não é por mamãe, né? Então, quando tem aqui os projetos para os jovens, né? Precisam vir, participar, com força, com vontade de querer, vai estudar, seja a melhor da sala. Vai fazer um projeto, seja o melhor. Isso é força. Para mim, isso é força, entende? Vai, qualquer coisa, sirva com excelência. O básico, nos dias de hoje, o básico não funciona. E é algo que a gente vê com muita dificuldade nos jovens de hoje, né? Hoje a gente vê pais fracos e filhos mais fracos ainda. Exatamente. Né? Por conta dos pais geraram os filhos fracos. Né? Exatamente. E a questão da paternidade, de ouvir os pais, quando os pais têm bons princípios e tudo mais, é algo que faz total a diferença, né? Exatamente. E é algo que a gente vê gravemente a falta que há nos jovens de hoje, né? Até uma das coisas que eu falo muito pro pessoal... daqui da casa eu faço parte da liderança dos jovens. E aí eu falo muito isso pro pessoal que eu tô junto, que eu acompanho, né? Que a gente precisa comprar a ideia das coisas. Então, tipo assim, se Deus às vezes te deu um dom, por exemplo, Deus te deu um dom que é esse dom de estar com as mulheres, de tratar as mulheres, de trazer essa autoestima de volta.
Então, assim, você precisa investir nesse dom, comprar a ideia, Exatamente. sabe? Porque nisso, se você tem essa visão firmada, você vai pra frente e Deus vai te posicionando pela graça dele, Exato. né? Exatamente. E o estudo é algo assim, eu vejo, né? Eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu falei, bom, eu não vou ser uma cabeleireira. Eu vou ser uma empresária de sucesso. Isso eu tenho na minha cabeça. Então, lá no nosso salão, né, nós ainda não temos o salão que Deus falou que nós teremos, porque nós estamos construindo ele. Mas lá dentro, ele já existe. Ele existe em excelência, ele existe em cuidado, ele existe em honra, ele existe em princípios, ele já existe. Entende? Mas para que ele existisse, nós, muitas das vezes, temos que abrir mão de muitas coisas para depositar nele. Uma delas é estudar. E assim, estudar quando não está favorável, né? Ir para fora de Taubaté para outros estados quando nada está favorável, mas nós vamos com força, e quando voltamos, retornamos, colocamos em prática, né? Porque hoje as pessoas acham que eu fiz um curso, nossa, vou enricar do dia para a noite. Bora lá, bora construir a sua história. Esses dias eu falava de você, como você evoluiu, né? Mas para isso existe o quê? Muita dedicação, muito estudo, né? Essa questão de obediência, né? É muito, porque a corrupção... E aí, não vou nem entrar na questão da corrupção, porque a hora que você está começando, as pessoas começam a te enxergar, como você tem tipos de convites. Muitos. Convites é o que mais temos. E às vezes, se o jovem não tem uma cabeça boa, não está afirmado, aí que se corrompe. Exatamente. Muito rápido. Entende? Por isso que o lugar em Cristo, o lugar na paternidade, ele precisa ser assim, ele precisa ser sua prioridade, porque daí você não se corrompe. Porque senão, ainda mais para vocês que são jovens, né? Nossa, se eu for para lá eu vou ficar muito famoso, rapidinho eu vou. Mas aonde está teu coração, está teu tesouro ali, ó. Entende? Então, você pode até ir, mas você vai chegar lá como? Então, eu acredito que é por aí. Nossa, eu gostei bastante de ouvir isso, e tinha falado sobre fazer tudo com excelência, né? Acho que uma coisa que eu aprendi aqui, que sempre vem na minha mente, né? Que em tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com excelência. É um negócio, tipo assim, eu acho tão bonita essa palavra, né? Excelência, que é um negócio que é o diferencial. É o diferencial, né? Até justamente sobre diferencial, eu pensei logo no Bruno, porque eu acho incrível, assim, o seu trabalho, porque você foi um cara que não parou só em ser barbeiro. Eu acho isso muito da hora, sabe? De investir em ser um terapeuta capilar, que, tipo, é algo que é inovador, porque não é normal, tipo, você conhecer um terapeuta capilar. E agora esse procedimento do full barba, tipo, que é surpreendente o negócio, né? Incrível. E ver aquilo... Não, eu vejo nos stories lá, acho que eu cheguei, não sei se foi pro Pimenta ou foi pro Miguel. Eu falava assim, cara, isso aqui tá... Ou foi na faculdade, não lembro pra quê, mas eu tava mostrando, cara, isso aqui tá real. Perfeito, cara. Olha isso daqui, é impressionante o talento que Deus colocou em você, né? Até nisso, né? Tanto no cabelo, tanto nessa forma... não é uma tatuagem, é algo diferente, não é? É diferente. A tatuagem, ela é definitiva, né? Não sai. Esse procedimento, ele sai. O pigmento é um pigmento orgânico, então ele é absorvido pelo seu organismo. Então, com o passar do tempo, ele vai sendo absorvido, ele vai saindo. Então, ele dura um determinado tempo. Não, mas é incrível ver isso, né? É legal porque é o que a gente tá falando. É essa parada da excelência. Tipo assim, é fazer o seu melhor. E aí Deus vai abrindo espaço para que você descubra coisas novas e trazer uma inovação para as pessoas, né? E só para complementar, né? Você estava falando de desenvolver as coisas por força, né? Eu estava lembrando das nossas idas aos cursos. E como era, assim, incrível, cara. Como Deus fez cada um acontecer. Eu ter ido para Florianópolis fazer o curso de terapia capilar, fiquei uma semana lá. Ela aqui com 2 pequenos, tendo toda aquela rotina de mãe, de levar para a escola, aquela doideira. Num período em que a gente estava assim, passando uma dificuldade financeira. Naquela época, meu Deus. A gente estava passando uma dificuldade. Eu fui com dinheiro extremamente contado.
Chegou no terceiro dia que eu tava lá, não tinha dinheiro para eu comer. Aí, a forma como Deus movimenta as coisas, né? Usou a vida de um amigo, irmão, e ele me ligou. No dia eu tava lá no hotel, ele falou, Deus, você já comeu? Ele me ligou, eu atendi, eu falei, ele falou assim, você já comeu? Eu falei, tipo assim, você atende ligação, o cara te fala, você já comeu? Eu falei, não, por que você tá me perguntando isso? Não, porque Deus tá me comovendo aqui a te mandar uma oferta para você comer alguma coisa. Olha. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ele mandou o dinheiro. Aí, 5 minutos depois, ele ligou de novo. Ele falou, cara, me desculpa. Deus mandou mandar um valor X e não mandei. Os R$6 a mais que ele mandou era a bebida. Nossa, que cara, doideira, e aí foi cara. isso. Eu já tava planejando na minha cabeça. Peguei do curso lá, biscoitinho, água e sal, as coisas assim, pra eu comer, porque no dia seguinte ia ter café da manhã no hotel, ia ter coffee break no curso. Olha o nível que foi o negócio. E ela aqui, trabalhando aqui, dando conta das crianças semana. A vez que você foi pro curso, chegou lá, não era o dia, você teve que voltar, você deixou... Nossa, foram muitos... Deixou, eu levei ela na rodoviária de São José para pegar um ônibus para um curso em São Paulo. O José tava doente. Tava ruim o José. Ela entrou no ônibus chorando. Eu falei, você vai. Ela, não vou deixar o José assim. Eu falei, não, você vai. Deixei ela na rodoviária e piquei mula, deixei ela lá. Eu falei, você vai. Não foi? Deixei ela na rodoviária. Ela me ligava, me mandava áudio chorando. Eu falei, não, pode ir. Eu saí da rodoviária, parei na farmácia para comprar remédio pro José e voltei embora para casa. E ela foi. Ela chegou lá, ela tinha perdido o dia do curso, não era o dia. Chegou lá em São Paulo para fazer o curso, não era no dia. O curso foi no domingo, ela chegou lá na segunda. Assim, perdeu a viagem. Mas, nossa, foi... A história é boa, né? Muita coisa, em todos os cursos, né? É o que eu falo, né? A força. É, força. Eu acho que, né, essa é a chave para a juventude. Hoje que tem o papai e a mamãe, quando chega em casa, com o jantarzinho pronto. Que bom que vocês podem ter isso, mas precisa muito ir além, porque quando vocês forem para o mercado de trabalho, o papai e mamãe não vai estar lá. Né? Eles não vão estar lá. Então, você precisa já ir se capacitando aqui para quando chegar lá, né? Só ir. Entendeu? Só ir. Porque eu acredito que você já está construindo. Lá em casa, nós já estamos construindo, o José e o Theo. Já estamos construindo. Porque nós estamos criando 2 homens. Eles precisam ser homens de fato. Quando eles estiverem na idade de vocês, eles têm que ter atitude de homem, pensamento de homem, onde eles vão chegar, né? Qual que é a idade que vai estudar, trabalhar. A nossa parte nós estamos fazendo, sabe? E eu creio que tem dado muito certo. Estamos criando 2 homens com princípios. E olha que é difícil para mim fazer isso como mãe, mas eu estou aprendendo. Então, acho que a chave é essa. É por força, sabe? Sim. Vai. Nossa. E na questão da clientela de vocês, eles, mesmo não sabendo que vocês são cristãos, eles percebem isso de vocês? Até para quem está escutando, que tem algum negócio, assim, até mesmo de barbeiro, cabeleireiro, a maneira de agir com o cliente, como é que você pode transmitir até a palavra de Deus numa conversa sutil, alguma coisa assim? Tá. É assim. Eu acho que o ambiente... Porque assim, eu não sou uma pessoa que eu falo. Não sou uma pessoa que fala... Ai, Jesus... Não. O ambiente, quando as pessoas chegam no nosso salão, eles próprios falam. Nossa, quando eu chego aqui, nossa, eu sinto uma paz. Outros choram. Nossa, todos os dias acontece isso. Basicamente, com as mulheres, quase todos os dias. Então, o ambiente quem constrói, né? Acho que somos nós, quando estamos... quando buscamos a Deus e deixamos Deus conduzir aquele lugar. Porque eu penso assim, aquele lugar não é meu, é de Cristo. Então, a minha oração diária é: Senhor, faça a sua vontade naquele lugar e que eu possa estar sensível ao que o Senhor quer fazer com aquelas vidas que vão lá hoje. Porque, geralmente, 99% das vezes a gente não conhece quem são elas. Não conhece, né? Então, são muitas histórias. Muitas. As que estão separando, as que estão viúvas, as que estão chegando, as que estão namorando, as que terminaram o namoro. São, assim,
no mínimo 10 histórias por dia, né? De dias de movimento é no mínimo isso. São histórias completamente diferentes. Eu não sou uma pessoa que eu fico falando, muito pelo contrário. Jesus, nada. A gente conversa de cabelo e de repente nós já estamos na vida delas. Elas já falam automaticamente. Ali elas choram e tal. Eu busco do Senhor qualquer estratégia que o Senhor quer comigo, né? Que o Senhor quer falar com essa pessoa. Aí, a partir daí, eu falo aquilo que Deus quer que ela ouça, sabe? E isso é muito real, muito real. Porque elas entram de um jeito e elas saem de outro. Impressionante, né? Algumas já vieram para a igreja, já aceitaram Jesus. Eu estou em paz, eu falei agora elas com Jesus. Mas lá é um lugar de cura. O nosso salão é um lugar de cura, isso é fato. Como que nós fazemos isso? Nós não fazemos. É Cristo em nós, purinho. Né? Nós tomamos muito cuidado com o ambiente, né? Nós tomamos muito cuidado com quem nós contratamos, lógico, né? Mas, no mais, é apenas Cristo naquele lugar. Nós não somos pessoas que ficam falando de Jesus o dia todo, de jeito nenhum. Eu acho que nós somos aquela história do Cartas Vivas, isso é real, né? Somos cartas vivas quando, pelo nosso comportamento, pelo ambiente que produzimos, né? Eu acredito que seja isso. Lá é desde a música, não muito difícil você ver uma música cristã em português, nunca, quase nunca, zero, não coloco. Coloco em inglês, coloco coisas calmas, porque lá é um ambiente de paz. E no mais eu deixo Deus fazer a parte dele através das nossas vidas e isso funciona muito, muito bacana. mesmo. Que bacana. E para você, Bruno? Cara, com os homens eu acho legal, porque vai de nós nos posicionarmos, né? Porque com as mulheres, tem essa questão da mulher falar demais e falar mal dos outros, fofoca, mas é a Sheila se posicionar em ser uma mulher íntegra, leal, fiel, não dá brecha para esses tipos de conversa. Então as mulheres percebem isso e se contêm. Então, desfrutam do ambiente. Então, ali a Sheila ela estabelece paz no ambiente. Ali ela estabelece ordem. Ali ela estabelece que Cristo governa a vida dela e todos que estão ali à volta. Então, as mulheres se abrem, as mulheres, não posso dizer confessam, né? As mulheres elas são literalmente sim, impactadas com a nossa vida, o nosso cuidado. E aí vem toda a transformação, mas é a partir do Espírito Santo. Só agindo através de nós. E com os homens, não tenho conversa atravessada. Vou falar de promiscuidade, de casamento. Quando eu falo de casamento, diferente de muitos homens, eu não sou aquele, o casamento é ruim, fico falando mal do casamento, porque eu recebo homens que chegam lá falando mal da mulher, falando mal dos filhos, falando que a situação financeira deles não está boa. Muitos homens chegaram, né, no começo, contando piada, fazendo piada de mulher, piada vulgar, coisa assim feia, falava palavrão. Então eles perceberam o meu posicionamento em não dar corda para essas coisas, pedir para baixar o tom de voz, se conter. Aqui o ambiente tem as mulheres ali embaixo, elas estão escutando. E aí eles começaram a perceber a minha movimentação, o meu cuidado com relação a isso. E então começaram a me respeitar o meu ambiente. E eu perdi alguns clientes por isso. Abri mão de alguns clientes por isso. Pessoas que chegavam ali, aqui a gente não pode falar coisa de homem, aqui a gente não pode ser livre, aqui a gente não pode... Não, aqui não pode. Então é a gente se posicionar. O homem e a mulher, a gente se posicionar. A gente que prepara o ambiente. Então a gente serve com muita excelência, a gente faz o que os outros ambientes não estão fazendo. É servir com excelência, prestar um devido cuidado, mostrar um diferencial de Cristo, agindo através de nós. E aí isso gera uma transformação, um cuidado. Eu acho até o que você falou é legal, porque é reconhecer que o trabalho é intencional, né? Exatamente. Então, por exemplo, no ramo de vocês principalmente, com os homens, tipo assim, o barbeiro é quase que um psicólogo, né? Então, tipo assim, o homem chega lá e tipo assim, se o barbeiro desenrolar, cara, o cara vai falando, fala a vida inteira ali. Falando. Aí agora vai da sua parte, tipo assim, o que você pode falar pro cara que pode virar uma chave na cabeça do cara, né?
Tem Então- muitos homens que chegam ali, perguntam, pedem conselho, começam a falar do casamento, e aí eu falo, cara, vai por aqui, faz isso. Homens que não tinha intenção, a ideia de casar, eu começo a falar de casamento, a pessoa começa a pensar, o Ricardo, né, meu cliente de Pina, hoje um cara de 41 anos de idade que nunca pensou em namorar, casar, hoje ele tá fiel com uma mulher, tá desenvolvendo pensamento de casamento, tá andando nisso, sabe? E ele fala muito assim pra mim, já comentou algumas postagens minhas, do como ele vê a minha família, a minha vida. Então é a gente realmente ser exemplo, a gente fazer a diferença. Ser uma referência, Ser né? uma O pessoal ver referência, a sua família, a excelência de vocês É. e se inspirar nisso, né? Muito legal. Até existe um testemunho, ou então um dia marcante pra vocês de trabalho que marcou a vida de vocês? Tipo, pô, um cabelo que eu fiz e aquele cabelo, nossa, foi transformador, foi incrível. Ou no seu caso também. Eu acho que até disso, mas até em conversas, eu acho que Em também conversas pode entrar também. É. Olha, de forma mais recente, eu lembro de um cliente que veio, nunca tinha vindo na barbearia, até que chegou para cortar o cabelo. Agendou para cortar o cabelo comigo, e aí ele começou a conversar comigo sobre visagismo, questionei bastante com ele sobre identidade, o que incomodava, tal. E aí ele foi abrindo assim a vida dele para mim. Então conheci a vida profissional dele, vida conjugal, familiar. E aí comecei a identificar alguns pontos da vida dele, a barba, comecei a conversar. Ele até então ele não deixava ninguém tocar na barba dele. E aí eu comecei a conversar com ele, e aí ele aceitou fazer a barba comigo, aceitou fazer o procedimento de full barba. Então realmente eu fiz uma transformação assim na vida dele, não eu, né? Assim, executei o serviço, que ele viu assim uma diferença absurda. Até mudei o lado do cabelo dele que ele penteava. Então eu comecei a mostrar coisas para ele que até então ele não tinha visto. E aí nesse atendimento em específico, agora assim mais recente, eu comecei a perceber o quanto o corte de cabelo, a barba, a sobrancelha impacta a identidade do homem. E aí eu comecei a ver esse serviço de uma forma diferente, de só cortar o cabelo ou fazer uma barba por negócio. É claro que o cuidado com a pessoa, a atenção em ouvir, aquilo a gente está ali disposto como um psicólogo. Então ali a gente acaba conversando e trazendo, às vezes, uma base, um fundamento para a pessoa que pode sim dar um start e virar a vida da pessoa. E entender mais de Cristo e buscar isso. Mas eu acho que assim, quando a gente tem a oportunidade de tocar a identidade, revelar para a pessoa, mostrar ela, trazer ela mais assim para dentro, não para fora, não o exterior, mas trazer ela mais para dentro, eu acho que ali o impacto é mais forte. Legal. E aí eu comecei a desenvolver isso agora. Nossa, Muito legal. maneiro. E pra você, Sheila? Tem bastante. Tem bastante histórias lá. Mas uma das histórias que eu lembrei agora, eu já tive histórias, assim, bem complicadas, bem mesmo, assim, de pessoas que saiu do salão, ia tentar se matar, ixi, várias coisas. Mas lá no salão, hoje, é o que o Bruno falou, nós não fazemos cabelo. Isso já ficou para trás. Quando uma pessoa entra lá, eu já peço para Deus, falo, Senhor, eu não conheço. O Senhor conhece, né? O que ela quer eu não sei, porque elas falam o que elas querem, mas na cabeça delas são completamente diferentes, geralmente é isso. Então, eu sempre falo o que eu faço aqui, porque eu preciso saber o que ela quer, né? E isso dá muito certo, muito certo. Mas, além disso, geralmente, eu sou mulher, né? Então, eu sei o que uma mulher gosta. A mulher, ela gosta de estar bem. Ela gosta de estar bem com seu corpo, bem com seu cabelo, com sua pele. E quando eu encontro mulheres que é visível que ela não está bem, né? Eu fico muito atenta, porque, de repente, aquela é a oportunidade que eu tenho para ministrar, né, de repente, uma cura sobre a vida dela. E eu tenho uma pessoa que hoje, ela vem na nossa igreja. Ela já era de outra igreja e ela estava lá. E quando ela chegou no meu salão, ela veio numa conversa com a outra pessoa, numa lavanderia, ela falou, nossa, eu não sou de Taubaté. Aí a pessoa falou, eu te indico um salão.
vai lá. E quando ela foi no meu salão, ela reclamava, assim, de tudo, porque ela tinha acabado de perder o marido e estava com a vida muito complicada. Ela estava muito acima do peso, muito acima do peso, sentia muita dor, isso e aquilo. E Deus foi me conduzindo como trazer ela para um outro ambiente, que seria um ambiente de paternidade. Ela precisou mesmo. Então, ela foi... À medida que ela ia no salão, a gente ia conversando. E eu falava... E a gente começou a falar sobre saúde, começamos a falar... Então, não é cabelo. O cabelo é o de menos. Ela me falava sobre as dores dela, eu falava como que Deus me curou. E a gente foi construindo uma amizade, né? E aí, essa semana passada, a gente estava conversando, resumidamente, né? Ela tinha feito uma cirurgia, porque falaram que o problema dela era cirúrgico. Ela fez a cirurgia, não resolveu. Então, assim, ela tomava remédio para depressão. E eu fui conduzindo ela a um outro caminho de saúde. Ela começava a ver algumas postagens de mim. Ela achava... Como você consegue? Porque as pessoas falam assim para mim. Nossa, como você consegue dar conta? Eu falo, gente, eu não dou. Mas eu preciso ir. Tem dia que eu chego em casa, eu choro. É real. Eu sempre falo lá no Instagram. O Instagram, ele não cabe uma vida real. Sabe? As pessoas precisam entender isso. Mas a gente vive, precisa dessa ferramenta, né? Precisa. Hoje precisa, de fato. Pelo menos o meu trabalho. Nós precisamos, de fato, né? 99% do nosso cliente vem de lá. Cristo que manda, mas vem de lá. Eu faço a minha parte. Estudo, posto, gravo vídeo, né, Rafa? Faço tudo isso aí. Mas vem de lá. E aí eu fui falando para ela. Falei, acha um tempo nisso daí. Né? Acha um tempo na sua vida. Você precisa se cuidar da sua saúde. Hoje, ela está com quase 30 quilos a menos. Caramba. Olha só. Os filhos dela estão aqui na igreja. O filho dela, né, tinha algumas dificuldades. O menino está lindo, conduzindo a vida. Hoje, ela está muito mais magra, muito mais feliz. Sabe, assim, ela tem dons. Sim, dons que eu falo, gente, né? Dons espirituais, não é isso. Ela tem dom mesmo. Ela fala vários tipos de língua, né? Inglês, essas coisas, tá, gente? Inglês, não sei o quê. Ela é uma excelente pessoa, excelente professora, extremamente inteligente. Pode ajudar outras pessoas, sabe? Servir. Então, ela está se encontrando, sabe? Ela está se encontrando. Ela falou, a gente estava junto essa semana, ela falou, a minha vida é uma antes e depois de você, Sheila. Nossa. Por quê? Porque se eu tivesse ignorado e pensado só no dinheiro que ela estava me trazendo, tanto faz, sabe? Então, não, eu fui a fundo nela, eu parava, né? E isso acontece várias vezes. O ano passado, nós tivemos uma cliente que ela perdeu o marido dela num dia. Eu pensei, meu Deus, e ela não é cristã, e ela é complicada, sabe? Ela é complicada. Ela é uma pessoa complicada, é real. Muito. E ela, eu até falei com as meninas, eu falei, cara, agora ela vai entrar numa depressão profunda. No outro dia, de manhã cedo, ela enterrou o marido dela no céu. Eu falei, cara, e ela não é Taubaté. De manhã cedo, ela estava no meu salão. Nossa. Quando eu olhei ela, eu falei, que você... Ela não tinha marcado nada. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Ela falou assim, no meu coração, eu só conseguia pensar em vocês. E eu falei, Deus, é para lá que eu vou. E ela falou, eu sei que aqui eu vou conseguir viver o dia de hoje. Ela tinha acabado de enterrar o marido dela num dia antes. Ela falou, aqui eu vou conseguir viver o dia de hoje. Caramba. E não foi só aquele dia, ela foi no outro dia, ela sentava lá no salão, ela não consumiu nada. Ela não me pagou por nada, mas eu servi a vida dela. Ali eu falei, meninas, vamos cuidar dela. Então as meninas já hidratou o cabelo, já fez uma massagem no cabelo, já cuidou, já foi indo. Não se trata de dinheiro. Se trata daquilo que Deus está construindo. Entende? Então, hoje, ela não consegue não viver sem ir lá no salão. Nos dias difíceis dela, ela vai, leva o computador dela, senta lá, pede um café e fica lá. Ela está ocupando uma cadeira. Para mim, humanamente falando, seria prejuízo. E aí eu olho com os olhos de Cristo e falo, é aqui que ela tem paz. Esse é o lugar que ela tem, sabe? Nossa. E ela já veio aqui na igreja, né? Conseguimos trazer ela na igreja. Ela não conseguiu ficar meia hora. Ela se acabava de chorar, começou a passar mal, isso e aquilo. Eu falo assim, uau, Deus está construindo. E eu sei que Deus está construindo. Eu falei para ela semana passada, eu falei, tenho convicção que Deus te trouxe para Taubaté, para transicionar a sua vida. E você tem uma casa que te ama. E eu estou esperando por ela para voltar. Mas lá é um lugar de paz, como para muitas que vai. Então, lá no salão acontece muitas vezes isso. Então, o nosso salão está ficando conhecido, está mesmo, por um ambiente diferente.
Então, essa história é a história que Deus está construindo. A história de amor que Deus está construindo. Deus nos Muito uniu legal. para construir essa história. E nós vamos longe. Isso eu sei, mas não por mim, não por ele. Por aquilo que Deus tem. Nossa, é muito bonito, legal. né? Ver Deus agindo através das nossas vidas para mudar a vida das pessoas, né? Mudando um pouco desse assunto, assim, mas ainda na questão de inspiração para outras pessoas, como um jovem, ou um adulto mesmo, que quer começar a empreender com fé, o que vocês recomendariam? Como que vocês Obediência. indicariam tudo mais a começar? Obediência é a chave. Obediência. Porque tem-se muitos projetos na cabeça de um jovem, né? Você vai lá na sala do apóstolo L e fala, eu tenho um projeto e eu já tenho alguém que vai investir no meu projeto. Ou então fala assim, eu vou embora porque lá fora do Brasil a pessoa já está me esperando, tá tudo certo. E daí ele fala assim, não acho que é tempo. A primeira coisa é a obediência. Você está disposto a ouvir um não? Entendeu? Então, se ele falar, ou né, a pessoa que acompanha o jovem falar assim, não é tempo, você tem que ser obediente. E seus pais falam assim, não, eu vou te lançar, vamos. Você fala, não. Eu vou andar por esse caminho. A primeira chave é a obediência. Porque a partir dali, à medida que você vai tendo sonhos e ele vai encaminhando esses sonhos, vamos andar. Agora vai por aqui. Agora vai por aqui. Agora vai por aqui. As coisas vão acontecendo. Talvez não do jeito que você queira, mas do jeito que Cristo está desenhando. Então, a chave para um jovem que quer empreender é a obediência. Se você tem os seus projetos, coloca na mão de Cristo. Através de uma paternidade, ele vai te instruir para você andar naquele caminho. Então, a chave de tudo é a obediência. Depois, a organização. Não dá para você mudar o mundo se você não arruma sua cama. Gente, é muito mais profundo, sabe? Não dá para você mudar o mundo se você não pega e lava uma louça. Lá em casa nós temos um lema. Fala em casa aqui. Lá em casa aqui não é hotel. Todos nós moramos aqui. Para que tudo aconteça, todos nós precisamos, cada um doar um pouquinho de si. Eu sei a minha parte. E eu faço muito bem ela. Meu esposo está aqui. Eu faço muito bem ela. Eu sei o papel de uma mulher dentro de casa. E eu exerço ele com muita sabedoria nessas questões de dona de casa. O meu marido não é um dono de casa. Eu sou a dona de casa. Ele me ajuda em algumas coisas. Eu sou a dona de casa. Eu sou responsável por ela, pela organização, por tudo. Então, o jovem, né, e a jovem precisa de organização. Se você não tem uma organização na sua casa, na sua cama, nos seus princípios, você vai ter uma organização financeira. Eu, com 17 anos, eu vim para cá. Quando eu decidi montar o salão, né, que eu falei para o apóstolo Hélio, nós alinhamos isso, ele falou que era para eu andar por esse caminho, eu fiquei 6 meses. Eu não saía à noite para comer um lanche. Porque aquele dinheiro do lanche iria me ajudar a pagar alguma coisa. Fiquei 6 meses nessa vida. Eu falava, não, eu tenho um desafio. O meu marido, ele hoje eu mudei bastante. Hoje ele tem que me segurar. Eu acho que eu segurei muito, aí eu falo assim, nossa, né? E ele fala, não. Então, hoje, ele fala assim, nós temos um projeto agora. E ele falou assim, nós temos esse projeto, então nós vamos abrir mão de algumas coisas por esse projeto. E nós estamos abrindo mão todos os dias. Ontem era o Dia das Mães. Nossa, o ano passado eu estava em outra cidade, desfrutando. Né? Ele falou, nós vamos abrir mão. Tudo bem, amor? Para algo que eu quero. É algo particular meu. É um sonho meu. E ele falou, eu estou junto com você, mas nós vamos abrir mão disso. Perfeito. Estava na minha casa ontem, feliz da vida, com meus filhos, com ele. Não fizemos nada. E está tudo lindo. O ano passado, nós estávamos em uma outra estação, em uma outra cidade, desfrutando. São estações. O jovem precisa entender que, se ele quer empreender, ele precisa entender qual que é a estação que ele está e qual a estação que ele vai entrar. Porque você não fica rico da noite para o dia. Até porque você precisa aprender. Porque se você chegar lá sem essa maturidade, você vai falir. Sim. E para você, legal. Bruno? Tem muito do empreendedorismo dentro de casa, né? Ela falando disso, né? Hoje nós falamos de família, de casa, cuidado com os filhos, mas muitos jovens não têm filho, não é casado, não tem as responsabilidades que a gente tem, a rotina que a gente tem, mas são filhos. Então, essa organização, esse cuidado, esse planejamento, esse foco, esse objetivo, isso tudo você começa a traçar desde jovem. E você está em casa.
Então, se você não consegue organizar sua cama, se você não consegue traçar um horário, uma meta, uma rotina para você fazer as suas coisas que você tem de obrigação nesse tempo que você está vivendo, como é que você vai empreender? Como é que você vai chegar? Vai chegar num período da empresa que vai exigir tais coisas de você que você não conseguiu desenvolver nem na sua casa. Uhum. Como é que você vai desenvolver numa empresa, com uma equipe, gerência, financeiro, organização, limpeza, sabe? Acolher pessoas. Então, enfim, tem muito do empreendedorismo dentro de casa. E então, assim, que os jovens tenham esse foco, tenham esse entendimento de onde quer chegar, traçar metas, objetivos, ser organizado e alimentar isso. Como é que você alimenta um sonho de ser empresário, de ser empreendedor? Eu quero, hoje a juventude, os homens, as mulheres, eu quero um iPhone 16. É o que está na moda, né? Tá, quanto custa um iPhone 16? Um iPhone 16 custa 1 ano de pizza. Um iPhone 16 custa 1 ano de hambúrguer. Vai me custar talvez uns 3 pares de tênis. Não é... eu não vou me colocar aqui como referência e falar do que eu vivi. Mas, assim, trace metas, objetivos e vá atrás disso, sem depender... Não que sem depender dos pais, mas tem o seu individual. Meu pai e minha mãe me dão o alimento, me dá a casa, me dá a escola, me dá o livro, o carro, enfim, o essencial. Mas eu vou colocar aqui um objetivo na minha vida. Vou colocar aqui um iPhone, vou colocar um par de tênis, vou colocar um negócio, uma viagem que seja, e eu vou com isso aqui. Aí chega o pai e a mãe, fala assim, não, filho, eu te dou, vamos lá, a gente parcela. Não, eu quero isso aqui. Eu vou atrás disso aqui. Isso aqui é meu. Então, traz para si essa responsabilidade, porque isso vai te preparar para a vida, para o empreendedorismo, para tudo que você for fazer. Então, você tem que ter isso assim em mente e desenvolver algo. Isso é importante, tanto para o homem como para a mulher. Legal. Cara, que podcast brabo, hein? Incrível. Tô gostando pra conversa caramba. Tá boa, tá muito bom. Muito bom mesmo. Mas pra gente ir caminhando aqui pro nossas perguntas finais, vamos fazer o bate-bola? Vamos fazer o bate-bola. Eu falo e você fala? Pode ser. Pode ser? Vamos organizar aqui, né? Que a gente tem que pegar aqui o nosso... Mas enquanto isso eu vou explicando o bate-bola pra vocês. Esse é um quadro do novo podcast onde a gente dá um tema e vocês respondem pra gente de uma forma breve, né? Se vocês quiserem explicar o motivo da resposta, pode explicar, não tem problema. Mas a gente dá um tema e vocês respondem. Beleza? Vamos lá. Uma frase. Que te motive. Pode ir. Ah, tá. Legal. E você, Bruno? Não vou copiar, né? Mas foi realmente a frase que eu pensei, mas também tudo é possível que crê. Legal. Muito bom. Um texto bíblico que te define. O meu é aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Legal. Ele é salvo dentro de mim, ele é salvo no meu celular. Para mim, ele é uma chave. Legal. Porque se você souber onde está o seu coração, você sabe onde você vai. Você sabe onde você está. Para mim, ele fala sobre tudo. Ele fala sobre relacionamento, sobre financeiro, sobre casa. Ele fala amizades, então. Para mim é um texto muito chave. Legal. Eu tenho comigo Salmo 23. Legal. Senhor meu pastor, nada me faltará. Então, por que eu tenho isso comigo e eu alimento isso em mim? O Senhor meu pastor e nada me faltará. Significa que aquilo que eu não tenho é porque não falta. Para mim eu tenho isso. Se eu não tenho é porque não está fazendo falta. O dia que passar a fazer falta na minha vida, ele vai me dar. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se eu não tenho é porque não faz falta. Muito bom. Uma viagem ou um lugar. Que a gente já foi? Ou que vocês pretendem ir também, né? O Chile já fomos. Que já foi o Chile, eu amei. Legal. E onde desejamos ir? Isso. Dubai? Ele sim, eu não. Não, eu não mesmo. Eu quero ir para os Estados Unidos. Ah, com legal. os meus filhos. Estados Unidos. Disney. Com os meus filhos. Uma música.
uma música, uma música que... Porque quando eu fui ter o José, eu fui num ambiente de morte, quando eu fui ter o José. Eu não sabia se eu iria voltar, né? Então, essa música marcou meu coração, que falava, a tua bondade me seguirá, Senhor. Legal. Isso é bonito. Eu ia daqui para lá cantando e eu falava, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que a sua bondade me segue. Então, quando eu toco essa música, eu sempre lembro daquele dia terrível. Foi assim, um dia terrível e emocionante ao mesmo tempo, mas para mim foi muito terrível, porque eu não sabia se eu iria retornar para casa. Então, Legal. essa música é importante para mim. Muito bom. Tudo é teu. Legal. Nossa, essa é... O Breno Top. gosta dessa música. Eu gosto pra caramba. É muito boa mesmo. Tá. Um hábito que mudou a sua vida. Um hábito que mudou Um minha hábito. vida? Exercício, Legal. corrida, Atividade física. atividade física. Exatamente. Porque eu acho que para mim, a atividade física, ela mudou a minha forma de ver o mundo. A atividade física, ela te faz... A atividade física, ela te faz... ela te tira da zona de conforto. Quando você sai da sua zona de conforto, você para de dar suas desculpas. Então, eu não posso porque eu só trabalho o dia todo. Então, eu não posso porque eu estou muito gordo. Então, eu não posso... Então, você vai. Faz qualquer coisa, uma caminhada de madrugada, mas vai. E ali, Deus vai construindo coisas. E você vai vendo a sua vida de uma outra forma. Atividade física é saúde. Legal. Abrindo um parênteses aqui. Como que vocês podem relacionar atividade física com empreender? Te prepara, né? Porque nós hoje, na nossa rotina, se eu não tiver uma prática de atividade física, eu não aguento. Ela não aguenta. Dias da gente ficar mais de 12 horas em pé, exercemos muita força, né? Na mão, no braço, ainda com as crianças. Então, o empreendedorismo te prepara, a atividade física te prepara para o empreendedorismo também. Que legal. Atividade física no empreendedorismo, eu lembro de uma pregação do Kiko, que ele falou que quando Deus ia mudar a vida dele, entre várias coisas, uma das coisas que Deus falou para ele é: se prepara. É isso que eu falei, sabe? É por força. E aí ele decidiu ir treinar, então ele foi... Para mim, a atividade física é esse lugar. Deus... O meu emocional é o momento que eu tenho muito, muito forte com Deus. Quando eu falo para as pessoas hoje em dia, eu falo assim: se vocês me verem chorando na rua, correndo, tá tudo bem. É entre eu e Deus. A atividade física é algo que todo ser humano precisa fazer. Porque além do seu emocional, além de tirar a sua exaustão, eu acho que trabalha muito o seu emocional. Porque, por exemplo, para mim, a corrida, eu corria 5. Não se trata de quilômetros, se trata de ir além. Então, 2 para mim era o suficiente. Eu já fui para 3, já fui para 5, já fui para 12. Então, cada vez que eu vou, Deus vai me falando assim: você pode mais. Sabe aquela história, você pode mais, sim, eu posso? Então, isso se transfere para o meu trabalho. Então, amanhã, nós estaremos atendendo nesse novo local lá em São José, né? Para um outro público, completamente diferente do nosso. Então, eu posso mais. Por quê? Porque Deus vai me levar, Ele vai construindo algo ali, e depois Ele me solta no meio de leões novamente e fala: você vai amanhã desafiar outras pessoas, porque você consegue. Atividade física, para mim, tem sido isso, sabe? É muito além do que exercício, é muito além. Que Legal. bacana. Vocês podem compartilhar com a gente 3 pessoas que inspiram vocês? Nossa, Fácil. para mim, Apóstolo L, Kiki e Leila, eles dois são 1. Posso ser 4? Pode. Zelinda, Edu e Camila e Júnior. Boa. Basicamente esses. Legal. Igual. Legal. São pessoas referências em casa. Muito Bacana. bom. E agora, pra gente terminar essa leva do bate-bola, uma experiência sobrenatural que vocês já tenham vivido, seja na igreja, Nossa. na vida. O José. Para mim, o José é uma experiência sobrenatural. José, eu fui descobrir que eu estava grávida. No dia que eu descobri que eu estava grávida, eu descobri que eu tinha 3 miomas grandes no meu corpo, que eu não sabia o que era. Eu tive que ficar 6 meses deitada numa cama, gerando, fechar meu salão, né, e ficar deitada. Não podia nem varrer uma casa. No dia que eu inventei de varrer a casa, eu comecei a ter sangramentos.
E não foi só isso. Eu tive muitos problemas na minha gestação. Muitos. Do médico chegar, me chamar na sala, 2 meses após, né, 1 mês após ter meu filho, e falar, olha, enquanto o Bruno estava trabalhando, eu estava com a minha sogra, que também é uma bênção para a nossa vida, é uma inspiração de uma mulher muito forte mesmo. E o médico falou, olha, nós vamos cortar você assim, porque assim não dá. Você está com mioma, né? Você sabe que tu tinha 3. Eu não posso pegar a cabeça da criança, então vou ter que fazer assim. Se o seu útero não voltar, você vai precisar, o Bruno vai precisar estar na sala para assinar, porque nós vamos tirar o seu útero, vai ter que tirar o mioma. Consequentemente, você vai ter hemorragia e você vai para a UTI. Então, a sua parte é você orar, a minha parte é fazer a minha parte. Então, você começa a orar a partir de hoje para que as coisas dê certo. E isso eu já vinha no quadro de muitos problemas com José, de pressão alta, pré-eclâmpsia, meu pai tinha infartado. Foi o período mais difícil da minha vida, mas é onde eu pude contemplar a bondade de Deus. Então eu fui para aquele hospital de fato, sem saber que eu ia voltar. Eu lembro que eu vinha na igreja pouquíssimas vezes e eu ficava pensando assim, se eu morrer, quem que pode cuidar do José para mim casar com o Bruno? Esse era meu pensamento. E eu lembro que quando eu fui, eu despedi da minha casa, eu ficava assim, para mim foi terrível. E quando eu fui para lá, que eu entrei naquele centro cirúrgico, o médico aplicou a primeira anestesia, não pegou. Levei eu de novo, tomar outra anestesia enorme nas costas, parecendo um monstro, porque eu estava muito grande. Eu estava com... eu estava tendo crise de pânico sem saber. Então, para mim, assim... E aí, ele, no centro cirúrgico, tudo preparado, ele olhou para mim e falou, vamos orar? E ali nós oramos e ele falou assim, Sheila, no meu coração, eu não vou não vou fazer você do jeito que eu tinha falado, que seria assim. Ninguém faz parto assim, as pessoas fazem parto assim. Ele falou, eu vou fazer você normal, vou cortar você do jeito que eu corto todas as mulheres e Deus vai fazer a parte dele. Então, ali ele foi feito. O José, ainda assim, uma cesárea teve que sair de fórceps. Foi extremamente complicado o parto, né? Mas a gente viu o milagre, né, de Deus ali. O meu útero foi voltando, as coisas foram acontecendo. Então, assim, o José nasceu, né, já tinha feito cocô, já era para nascer com muitos problemas também. Meu filho é perfeito, eu não tenho nada. E eu vi, assim, eu pude contemplar a grandeza e a dependência do Senhor naquele dia, naquele centro cirúrgico. Então, mais milagre que isso, para mim, né? Muito bom. Assim, eu olho para o José todos os dias e eu vejo o milagre de Deus. Nossa. José significa um milagre para mim, na minha vida. Muito bom. Legal. E para você, Bruno, a mesma história? A mesma. Nós vivemos isso juntos. Viveram juntos, né? Sim. Imagino mesmo. Gente, muito obrigado. Tem que fazer a pergunta final. A pergunta final mais importante do podcast. Eu tava esquecendo. A pergunta final Toda pra vez gente finalizar. Que vem gente aqui, a gente sempre faz essa pergunta. É. Que é o que nos define, né? Qual é o alvo de vocês? O alvo? Cara, o alvo é Cristo. Para mim eu não tenho outro alvo. Para mim o alvo é Cristo, sabe? O alvo é fazer com que as pessoas se apaixonem por um Cristo real. Através das nossas vidas, daquilo que estamos construindo. Porque se o nosso alvo é Cristo, a gente consegue chegar aonde a gente sonhou, a gente consegue chegar aonde Cristo sonhou. Porque se o alvo for o alvo da Sheila, não tem, é frustrado. Então, se o alvo for Cristo, né? Legal, né? Só para complementar, o nosso alvo é Cristo. E o podcast é no alvo. Então, nós estamos em Cristo. Em Cristo. Nós estamos no alvo e com o objetivo de atingir o alvo em tudo que fizermos. Que Cristo seja através de nós. Muito legal. É isso aí. Gente, para encerrar aqui, vocês têm alguma coisa para falar para os jovens? Um conselho final. Conselho final. Não desistam. Tem muitos jovens que desistem. Muitos jovens. Desistem por coisas tão banais. Às vezes desistem por não ter uma direção. Às vezes é igual aquelas imagens que a gente vê no Instagram, assim, um cavocando aqui, pertinho de chegar num baita de um diamante, e aí ele sai daqui e passa pro lado. Tem outra pessoa enxergando esse diamante. Não desiste. Não desiste. O outro tá lá, ele continua, vai, ele sabe da profundidade, ele chega. Por quê? Ele não desistiu. Muito então, legal.
para mim é isso, não desista. Muito bom. Para mim também é. Mas seja forte e corajoso, Legal. sabe? Seja forte e corajoso. Eu acho que o mundo é tomado por força, seja forte e corajoso. E uma coisa que eu ouvi uma vez, eu acho que isso é bem importante. Fazer, qualquer um faz. Vai além. Excelência é o básico. Porque se você for além, você se destaca. Porque fazer o básico todo mundo faz. Não queira se destacar fazendo o básico. Se o seu horário é às 7, chega às 6. Você tem que sair às 6, sai às 7. Talvez a pessoa não esteja vendo, mas Cristo vê. O básico não funciona, vai além. É isso. Top. Uau, muito bom. Caramba. Que conversa, hein, gente? Foi muito produtiva essa mesa. Foi Eu aprendi muito, de verdade. Eu Foi também, muito... de verdade. Foi algo muito edificante, muito conhecimento compartilhado com a gente, com o pessoal que está escutando. Foi uma honra tê-los conosco, né? É isso aí. Prazer, E a gente como nós somos jovens da casa, vocês são aqui da casa, a gente vê o crescimento dos filhos de vocês, de vocês aqui, enquanto família. Então, para nós é uma honra ter recebido vocês e falar de tudo que foi conversado aqui. Nós que agradecemos. Eu agradeço pela confiança. Foi uma honra, né? E é isso. Muito Espero obrigado, que vocês gente. gostem. Você que está nos assistindo, segue aí os dois no Instagram, acompanha as redes sociais deles e acompanha a gente também o Novo Podcast no Instagram, que lá a gente posta todos os bastidores das gravações. E aqui a gente termina. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau.